Chegada essa época, naturalmente seremos compelidos a testemunhos e a exemplificações que agora, no antes das lutas maiores que o povo nos reserva, serão horas difíceis que nós, como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Preparemos-nos para um mundo de fraternidade verdadeira, e nos referindo à comunidade das nações. Preparemos-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração do nosso país, buscando a paz desejada e que para eles tem sido tão difícil de ser encontrada. Somos, em verdade, geograficamente falando, o coração do mundo. E como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar o que aprendemos, o que ensinamos, o que constitui a razão de nossas vidas. Que Deus nos abençoe para sermos dignos da proteção. Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e, se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. E para aqueles que quiserem tornar-se membro e ajudar na criação de mais conteúdo, poderão clicar no botãozinho logo abaixo, Seja Membro. Depois de um final de semana conturbado devido às eleições, é importante termos em mente que, independente de quem tenha ganhado, a vida continua. Devemos focar no nosso desenvolvimento espiritual e tocar o barco da melhor forma possível. Democracia é assim. Há 4 anos atrás, a situação tinha sido a oposta. Devemos defender a democracia, independente de governo A ou B, para justamente termos a opção de escolher lá na frente quem queremos que nos represente no futuro. Devemos ter humildade de respeitar o nosso próximo, apesar de todas as diferenças. Isso é ser espiritualizado. Tenham em mente, amigos, que estamos sendo testados todos os dias através dos nossos pensamentos e ações. Dito isso, vamos ao tema do vídeo. Bola para frente, pois os desafios que o nosso país e o mundo poderão enfrentar em um futuro próximo serão imensos, sobretudo com relação às mudanças climáticas e talvez, quiçá, um conflito de proporção global, pois o clima continua muito tenso na Europa. Como nação, talvez tenhamos a responsabilidade por abrigar milhões de refugiados de todo o mundo e sermos um farol de esperança para povos esfacelados. Relembremos esta profecia de Parravicini. Abre aspas. Brasil vai ver o que ele não viu, vai entender, vai ser forte, vai abrir a mão para quem sofreu, para quem chorou. Benjamin Solari Parravicini, 1972. Eu colorei a profecia em questão e fiz até uma camisa bacana, cujo estou até vestindo para lembrar da nossa missão. Um amigo do canal pediu para que fizesse uma camisa com essa profecia e fiz algumas para ele e me presenteei também com uma, olha só.
Bacana, não? Bom, quem quiser pode entrar em contato comigo e solicitar. O e-mail está aí na descrição do vídeo. Agora, olha só o que nos aguarda, segundo o Geraldinho. Chico Xavier, em um de seus livros, disse que o nosso país receberia milhões de refugiados. Veja aí um trechinho da fala de Geraldo Lemos. Vamos ver. Chico fala claramente em 1993. Para mim, ele disse: talvez venhamos a receber a invasão militarizada dos outros povos que, desesperados com a destruição das suas nações por eventos cataclísmicos, venham ocupar o nosso Brasil. Ele ainda fez assim, ó. Fez assim uma cruz. E nesse momento pode ser que o Brasil seja dividido em 4 outras nações, cada uma delas sendo ocupada por povos diferentes. Ele cita, por exemplo, que a Amazônia, junto com o norte da América do Sul, seria ocupada pelos americanos do norte, canadenses e mexicanos. Que o nordeste do Brasil seria ocupado pelos eslavos, russos, poloneses, ucranianos, né? Esse pessoal. Que o oeste, o centro-oeste do Brasil seria ocupado pelos amarelos, pelos chineses, japoneses e coreanos, junto com a Bolívia, o Peru, o Equador, não é? E que o sul do Brasil, junto com o Uruguai, a Argentina e o Chile, seria ocupado pelos europeus. E veja, então o Brasil seria reduzido ao sudeste, segundo Chico Xavier. Ao sudeste, mais algum pedaço de Goiás e de Brasília. Ora, nós seremos talvez humilhados em nossa nacionalidade, segundo Chico Xavier. Mas aí é que deveremos demonstrar aos povos invasores, talvez, a nossa fraternidade, o nosso conhecimento do Evangelho de Jesus, que muitos deles desconsideraram nos últimos séculos. Muitos deles se entregaram ao materialismo. As suas nações de hoje são essencialmente materialistas. A religião tem pouca ou quase nenhuma presença. Não é assim? E talvez o Brasil venha cumprir a sua destinação de coração do mundo e pátria do Evangelho, unindo aqui no nosso solo os povos de variada procedência, para que aqui se confraternizem, talvez sobrecarregados na dor, sobrecarregados pelo degredo, pela saudade das terras distantes, muitas delas destruídas, quem sabe, mas com a chance de reconstruírem a sua vida aqui, no solo abençoado do coração do mundo, que será sim a pátria do Evangelho, porque é vontade de Deus, nosso Pai. E contra a vontade de Deus, não existe má vontade humana que possa se interpor. Amigos e amigas, já vimos em diversas oportunidades que, de fato, toda a América do Sul terá uma grande responsabilidade no resgate de milhões. Parravicini chamou a América do Sul de farol do mundo. Vamos relembrar mais algumas profecias de Parravicini que deixa isso tudo bem claro. Vamos ver. A América do Sul será o berço do amor após a grande chama. Profecia de 68. Depois da chama, a civilização da queda concluída será elevada e socorrida pelo bloco americano, que será solidificado e ensinado para o bem. O amor de irmão será. 68 também. A América do Sul e a União da América Latina serão o futuro farol do mundo. Nova civilização no fim da chama. Mais uma. Mensagem na prova. Terras que serão a promessa de amanhã. Argentina, celeiro do mundo. Brasil, braço de caridade e amor ao próximo. Chile, cultura em elevação. Uruguai, nova política.
América do Sul, cadinho da paz. A América Latina será rapidamente invadida pela verdade, em sua verdade, e conhecerá, recuperando Deus. América Latina, casa mundial. Procede 39. Vamos ver mais uma. A nova América do Sul verá o que o mundo não verá e se apaixonará depois dos 3 fumos. Profecia de 1968. O que será que está à espreita do mundo? Será que é o terceiro grande conflito global? Será que são os grandes cataclismos? Enfim, só dá para saber buscando informações em diferentes fontes. Parravtini menciona que isso tudo ocorrerá após a grande chama. Possivelmente trata-se de um grande conflito a nível mundial. E na última profecia ele fala sobre os 3 fumos, cujo temos vídeos de análise sobre o assunto. Recomendo que assistam, links nos cards acima. Em diversos vídeos fomos analisando as profecias, conectando os pontos com canalizações, filmes contendo programação preditiva, informações científicas e etc. Ou seja, uma abordagem holística, uma visão diferenciada, montando um intrincado quebra-cabeças sobre o fim dos tempos. E tem que ser desta forma, pois as informações se complementam. Cada vertente informativa representa uma parte do quebra-cabeça. Seja lá qual for o fim, temos que ter em mente o seguinte: neste momento, o planeta não é para ser um paraíso, é um mundo de provas e penitência. A Terra será um paraíso quando a humanidade estiver regenerada, ou seja, em um futuro próximo. Mas agora, a nossa Terra é uma escola de desenvolvimento espiritual e é necessário que haja o contraditório para que enxerguemos aquilo que não somos. Só é possível perceber a luz se houver a escuridão. Isso tem que ficar claro para todos. Primeiro veio o Cristo e diversos avatares ao longo da história. São os instrutores, isso tudo para mostrar o caminho que devemos seguir. Preparar espiritualmente os bilhões de espíritos. Nós nos sintonizaremos com o amor universal, ensinado por esses mestres, ou com o outro lado, a polaridade negativa? Essa é a grande pergunta que Deus nos faz. Então, há de vir alguém que servirá como um catalisador para desvirtuar a coletividade. Deus quer saber se somos joio ou trigo, e por isso ele envia aqueles personagens que fazem um trabalho oposto ao do Cristo, o de desviar do caminho correto. Abre aspas. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Todos vocês deveriam saber que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Segundo os nossos estudos, no momento do juízo final, poderá ocorrer tudo como é descrito na Bíblia: conflitos de proporção global, cataclismos climáticos e etc. Mas uma coisa é certa, o materialismo será destruído e ficará estampado em nossas telas mentais, que nós mesmos, com o nosso próprio egoísmo, é que buscamos a auto-aniquilação física do planeta. Lembre-se que nós não somos ilhas isoladas. O ódio contra um irmão emanado aqui irá reverberar por todo o orbe e se somará com tantos outros para alimentar o pavio que acenderá a grande chama do qual falou Parravtini. Vamos relembrar essa outra profecia de 1972. A primeira morte chega. A humanidade contém ódio dentro do que, por tal ódio e ambição, ela irá declarar guerras de mais guerras, alcançando a totalidade em uma única guerra mundial. A humanidade será dividida em 2 partes, e essas partes serão: eles vão destruir sem ouvir a voz do alto, e sem ouvir. Raças versus raças, ideias políticas versus ideias políticas, religiões versus religiões, classes versus classes. A explosão vem, a desolação chega. Chegou a primeira morte. Isso vai assustar e não vai parar. Está chegando. Claro que não será o fim. Os auto-eleitos receberão o prêmio.
e será cada um segundo as suas obras. Os pacíficos herdarão a terra. Essa é a promessa feita pelo próprio Cristo. No próximo vídeo vamos ver o que aconteceu com Marte, isso através de canalização e com base em informações científicas, e vamos ver se será esse o destino da Terra. Agora eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam disso tudo. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas, curta, compartilhe, lembrando para aqueles que quiserem e puderem ajudar, poderão tornar-se membro clicando no botãozinho logo abaixo. Temos outros conteúdos excelentes nos cards ao lado, e é isso. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Precisamos de luz, paz no mundo. Tchau, amigos.